Você tem se percebido como alguém que tem sido achado por Deus ou alguém que tem procurado ao Senhor? Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aí entrando na reta final desses 8 dias de comemoração dessa Páscoa, desta grande graça da ressurreição do Senhor. Hoje, neste sábado, queremos meditar a palavra que está em Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 15. Diz assim: Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso a outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Olha que coisa. Nós temos aqui 2 relações. Primeiro, Maria Madalena, aquela que, como nós dissemos nos evangelhos passados, é aquela que vai à procura. Ela sai, ela quer encontrar o Senhor, ela é aquela que procurando o encontra, porque afinal ele se deixa encontrar por aqueles que o procuram. A sabedoria se deixa encontrar por aqueles que madrugam por ela, que buscam ela. Ela deixa aquele coração que a move ao encontro do Senhor. É como uma alma que vai ali buscando a oração, que busca a palavra de Deus, que está sempre atenta naquilo que os acontecimentos estão dizendo sobre Deus, porque há uma procura, há um desejo de poder encontrar Ele. Porém, existem também outras almas que foram encontradas pelo Senhor, que estavam ali no seu dia a dia, percorrendo, analisando os acontecimentos e de repente o acontecimento encontrou-se com eles. E eles tiveram esta epifania, essa manifestação da luz, da graça do Senhor na sua história. Lembro daquele irmão, várias vezes compartilhei com vocês sobre Fran Lourenço, que é este irmão que buscou muito a vida de oração. Muito. Mas chegou um momento que ele percebeu que não era tanto aquilo que ele fazia, mas o quanto ele mergulhava em Deus. E ele começava a dizer que ele estava todo em Deus. Eu sou todo teu, tu és meu. Eu sou todo teu e tu és meu. Ele vivia com esta oração no coração, e quando ele entrava nisso, ele percebia mergulhado no mistério. Há essa experiência de que os animais iam, pequenos insetos, né, iam como que pousando, borboleta, né, vai pousando e vai como querendo tirar da pele dele algo que saía, como se a oração pudesse ser consumida pela criação. Era bonito, né? É uma narração que muitos falam como era bonito ver este homem orando. Ele buscou, encontrou. Você que talvez buscou diante de uma enfermidade, diante de um acontecimento difícil no seu trabalho, e de repente você o encontrou. Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem partilhando que ela buscava muito encontrar a palavra de Deus. De repente, acompanhando aqui o canal, ela sentiu um renovar, um interesse maior, uma dedicação maior à palavra, e ela começou desde Gênesis até agora está no Êxodo, fazendo este percurso, porque de repente ela se viu
que esta procura, ela encontrou algo. E este algo agora estava ajudando ela a caminhar. Isso é bonito. Porém, muitas vezes, Deus vai ao nosso encontro. Lembro daquele testemunho do jovem que saiu da sua cidade porque estava com problemas com o tráfico, com a violência, com todas as situações, ameaçado de morte. Ele foge, vem para São Paulo, fica sem rumo, não tem aonde comer, não tem o que fazer, não sabe onde procurar ajuda. É achado por alguns irmãos evangélicos que estavam fazendo evangelização lá. Eles levam a nossa casa. E na nossa casa a gente acolhe ele. Ele pergunta, mas vocês são doidos, vocês vão acolher, vocês nem sabem quem eu sou, o que eu fiz, como vocês vão me acolher na sua casa? E eu falava justamente isso. Nós realmente não sabemos, e afinal de contas, se eu soubesse, talvez teria muita dificuldade, talvez acolhê-lo. Mas Deus, falava com ele, é Deus que quis te acolher. Ou seja, Deus foi lá naquela Praça da Sé e te encontrou. Encontrou essa pessoa. Às vezes você está passando um momento de depressão e Deus te encontrou. Você sem querer ouviu uma pregação na TV, sem se perceber, alguém se aproximou de você e disse uma palavra que te levou mais próximo de Deus. Você que estava passando por uma dificuldade foi convidado a um encontro lá de casais ou um encontro de jovens e de repente Deus, Ele te pegou. Ele foi ao teu encontro, Ele te achou. Partilho uma experiência que eu vivi há pouco tempo. Fui visitar uma pessoa que estava se recuperando das drogas. A família tinha pedido de eu visitar, fui lá visitar essa pessoa, não é uma das nossas casas. A pessoa foi lá para ser atendida e ela estava muito agitada, muito agitada. Eu comecei a perguntar, há quanto tempo você está aqui? Tem praticamente aí uns 8, 10 dias. Eu falei assim, poxa, pouco tempo ainda. E a pessoa já se irritou, porque a gente que sabe todo esse trabalho, geralmente se demora 1 ano e 2 meses, no mínimo, para a pessoa começar uma boa recuperação. Ele estava ali, não tinha nem 10 dias, então era muito pouco. E ele falou assim comigo, não, padre, se você veio aqui para falar alguma coisa para mim, eu não quero te ouvir. Não me interessa. Não quero que ninguém fale comigo. Eu falei assim, vamos fazer uma coisa. Eu vou pedir a você que você deixe a gente rezar, que eu possa rezar por você. Se Jesus te disser alguma coisa, você segue. Se ele não te disser nada, tudo bem. E foi muito interessante, começamos a rezar por ele, fomos pedindo a Jesus a presença, ele começou a ver Jesus, que começou a explicar a palavra para ele. E na palavra, Jesus começou a mostrar situações da vida dele. E aí Deus mostrou pessoas que ele não estava perdoando. E aí eu falei assim, mas o que Jesus te pede? Jesus está pedindo de perdoar. E ele falava assim, mas Jesus, esse cara fez isso. Jesus, eu falava com ele, mas o que Jesus está te pedindo? De perdoar. Eu falei assim, eu estou te dizendo alguma coisa? Não, mas quem está te dizendo? Jesus, então vai. Aí depois Jesus mostrou uma cena da vida dele, onde ele estava correndo, competindo com alta velocidade, com carro, era jovem. Jesus falava com ele assim, olha, muitas das coisas que você tem acontecido na sua vida é porque você tem competido, você tem que se comparado, e você toma as decisões com muita rapidez, e às vezes não é essa decisão que eu quero para você, não é essas decisões rápidas. Olha que Jesus estava falando com ele, eu falei assim, pois é Jesus está te dizendo. E aí Jesus foi percorrendo a vida dele e começou a explicar e a falar as coisas. No final eu disse para ele, vamos lá repetir, o que Jesus te pede? Jesus te pede de afastar dessa namorada, Jesus está te pedindo de poder ter mais paciência e não agir sobre competição, porque muitas vezes a ação do mal entra aí na competição. Jesus está te pedindo de perdoar essa pessoa, de não voltar atrás contra essa pessoa. E eu falei com ele, tá vendo? Eu não disse nada, Jesus está te dizendo. Percebe que esta pessoa, ela foi achada por Deus. E ali, quando ela saiu daquele momento de oração, ela saiu transfigurada, saiu renovada. Renovada por quê? Porque é Ele que foi encontrar com ela.
Na nossa vida, muitas vezes nós procuramos, outros momentos nós somos achados por Deus. Mas o que parte de nós? Nós precisamos aprender a viver este movimento de procura com Deus, por Deus, mas ao mesmo tempo deixarmos também ser achado por Ele. Por isso, pedimos a Deus a graça que, percorrendo este caminho, nesse tempo, essas oitavas de Páscoa, possamos sempre ter a consciência de que muitas vezes o procuramos, mas que muitas vezes também somos achados por essa dinâmica do seu amor. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.